Finalmente, iremos restaurar o Império Romano e trazer glória aos francos. Vamos dominar a Ibéria. Quem está comigo? Você trouxe só isso. Vai ser mais fácil do que imaginava. Senhor, dê uma olhadinha lá atrás. Então, vou averiguar como está o acampamento. Se conseguirem, estou logo ali atrás. Olá, bem-vindo ao primeiro vídeo de 2023. Me desculpa pela demora, mas aqui está ele, Carlos Magno. O que falar de uma figura tão importante como ele? Você já ouviu falar nele? Foi apenas o cara que finalizou a era tribal da Idade Média e iniciou a Alta Idade Média. Apenas o cara que formou um império de 1000 km². Apenas o cara responsável pela criação de toda a Europa Ocidental. Apenas o cara que criou toda a cristandade que conhecemos na Baixa Idade Média. Apenas o cara responsável pelo renascimento da arte, da música e da escrita na Europa. Apenas o Imperador Romano Germânico. Então, não esqueça de pegar sua aguinha geladinha, muito mais saudável. Tá quente. E venha comigo nesse vídeo maravilhoso. Bom, antes de começar, vamos voltar alguns aninhos. Mais especificamente em 732, quando Carlos Martel derrota as forças muçulmanas na lendária Batalha de Poitiers ou Tours, com um exército excessivamente menor, expulsando de vez os mouros e cercando-as na Andaluzia, de onde só sairiam depois de muito tempo. Carlos Martel acabou tendo um filho chamado Pepino, que viria a ser mordomo do rei Childerico. Os mordomos eram mais serviçais do rei. Tudo que o rei precisasse, ele recorria ao mordomo. Todavia, os mordomos foram crescendo em poder, a um ponto em que os reis não tinham nada a se gabar a não ser o seu título de rei. Os reis merovingios vinham em queda, um mais incompetente que o outro. Então Pepino traçou um plano para usurpar o trono. Ele enviou um bispo perguntando ao Papa: Senhor, é bom os francos terem um rei que não possui nenhum poder? Não, isso realmente não é bom. Dando assim carta branca para Pepino tomar o poder do reino e ser coroado pelo Papa em 751, fazendo assim uma aliança entre o Papa e a dinastia carolíngia que será importante mais para frente. Depois de 15 anos ou mais governando, Pepino morre de hidropsia em Paris, ao fim da Guerra da Aquitânia, e o reino foi dividido entre seus dois filhos, Carlos e Carlomano. Carlos ficou com as regiões ao norte do reino, enquanto Carlomano ficou com as regiões ao sul e central do reino. Ambos tinham suas técnicas de governar. Enquanto Carlomano era mais pacífico, Carlos era mais agressivo, estrategista e tático. Havia muita tensão ao redor dos dois, tanta tensão que uma guerra civil estava prestes a eclodir. Porém, Carlomano adoeceu e morreu, com Carlos conseguindo dominar todo o reino para ele. Carlos Magno nasceu em 742, em algum lugar da atual Alemanha. Não se sabe muito sobre sua infância. Sua primeira guerra foi contra a Aquitânia, a guerra interminada de seu pai, concluindo assim seu objetivo. Após ter total controle do reino, o Papa pede ajuda a Carlos, pois os lombardos estavam ameaçando a existência do papado. Então Carlos foi lá e os ajudou. Aproveitou também e dominou toda a Lombardia para ele. Após isso, ele se empenhou ao máximo em expandir seu reino para todas as regiões possíveis, levando consigo o catolicismo. Com isso, ele acabou entrando em guerra com a Saxônia, um reino pagão localizado na atual Alemanha. Eles sempre eram um inconveniente para Carlos Magno, saqueando, pilhando e matando nas suas fronteiras. Então, com o objetivo de se expandir e espalhar a fé cristã, Carlos Magno declarou guerra à Saxônia, que viria a ser uma das guerras mais duradouras e violentas de toda a Idade Média. Enquanto o sangue rolava solto na Saxônia, Carlos Magno tentou expandir suas fronteiras para a Espanha ou Andaluzia, como os mouros chamavam na época. Porém, todavia, entretanto, Carlos percebeu que a situação na Espanha
estava um pouco mais feia do que imaginava e não conseguiu adentrar o território nem chegar aos seus objetivos. Então recuou e fortificou a fronteira, criando assim a Marca da Espanha, uma área fortemente fortificada para que os mouros não tentassem de forma alguma invadir novamente a Europa como na Batalha de Poitiers. Depois de 30 anos de guerra, Carlos Magno finalmente havia conseguido subjugar de vez os saxões. Claro que não foram 30 anos consecutivos de guerra. Houveram paradas de paz, em que os saxões prometiam seguir a fé cristã, mas sempre voltavam a seus deuses e seus sacrifícios e rituais, chegando a um ponto de Carlos fazer um massacre entre saxões, que nunca mais se atreveriam a seguir sua antiga fé novamente, acabando de vez com as guerras e revoltas. Depois de todas as guerras, Carlos Magno se encontrava forte, e mesmo seu império não atingindo as antigas fronteiras do Império Romano, alcançou lugares que o império jamais tinha tocado, como a Germânia e os povos eslavos. Mas não só de guerra vivia o homem. Carlos era um amante da escrita e da arte e da música. Ele cresceu analfabeto, mas depois que aprendeu a ler, investiu pesado na escrita e na arte, chamando diversos artistas, escritores e músicos de todo o império, e os influenciando a fazer suas obras, criando assim um verdadeiro renascimento cultural na Europa de tudo que havia se perdido durante a sombria Era Bárbara depois da queda de Roma, prezando muito pela educação, fazendo diversas escolas e mosteiros por todo o império. Além disso, com toda essa união de povos, havia finalmente se estabelecido paz na Europa. Algo não visto desde a época da Pax Romana, pois depois que Roma caiu, todos aqueles povos germânicos se brigavam entre si. E quando Carlos Magno realmente uniu todo mundo sobre uma mesma jurisdição, houve paz por um momento. E no ano 800 d.C., Carlos Magno foi coroado imperador do Sacro Império Romano Germânico, ou seja, imperador dos romanos e germanos. E 4 anos depois terminaria a Guerra da Saxônia, só para ter uma noção do tanto que essa guerra durou. Carlos Magno também tinha relações exteriores no mínimo interessantes, o que comprova ainda mais a minha tese de que política e religião não se misturavam, pelo menos naquela época. E no dia 28 de janeiro de 814, Carlos Magno acabou morrendo devido a estar doente e ter alta febre. Seu filho, Luís, herdou todo o império, mas não tinha a mesma sagacidade do pai, o que acabou enfraquecendo o império. E outro problema que os francos tinham era a sucessão. Se um rei tivesse 2 ou mais filhos, ele teria que dividir o reino igualmente entre eles. Os filhos tinham que ser homens, claro. E isso causava muita intriga, guerras, divisão de povos, entre muitos outros problemas e muito caos. Quando Luís morreu, o reino foi dividido entre seus filhos, formando-se a França Ocidental de Carlos, o Calvo, que viria a se tornar a França de hoje, Lotaringia de Lotário, que viria a se tornar a Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo e Itália, e por fim a França Oriental de Luís o Germânico, que viria a se tornar a Alemanha, Suíça e Áustria. Claro que mais tarde esses reinos se dividiriam ainda mais, causando ainda mais caos na Europa. Carlos Magno deixou de herança não apenas seu reino, seu império, mas toda uma herança cultural, uma reforma cultural gigantesca na Europa, não em questão apenas geográfica, mas cultural, que daria as caras à Baixa Idade Média, a cristandade que conhecemos. Agora seus sucessores fariam de tudo para restaurar o antigo império de Carlos Magno, mas nenhum deles conseguiu. Fracassaram miseravelmente porque nenhum deles teve a capacidade, a sagacidade e a vontade que ele tinha, com sucessores fracos que não durariam muito no trono, causando assim a ruína dos carolíngios, sumindo de uma vez por todas o radar da história.
Muito obrigado por chegar até aqui. Se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para receber mais conteúdos como esse que vai ser de grande ajuda. Muito obrigado por tudo e